doutor Fernando, a gente, como estava conversando antes, eu até entendo que a maré está mudando. Eu só não sei se é para todos nós nos afogarmos juntos. Né? Entendi. Eu vou fazer duas provocações aqui, com base no que a gente está refletindo, eu acho bem interessante. Pensar, não existe a Uber sem motorista. Existe o YouTube sem apresentações como essa que vocês estão produzindo aqui? Sem quadros, sem vídeos, sem colocar no ar projetos? Não existe. Nós somos empregados do YouTube? Não, nós somos usuários. Pois então. Então, da mesma forma como o YouTube, ele abre um espaço com os seus próprios termos de uso. Sim. Se o professor Wadinho, em determinado momento, começa a captar recurso, eu sei que não é o interesse do professor, mas começa a captar recurso com esse projeto, né, pela YouTube, e o YouTube, de alguma maneira, entende que ele não está ferindo os termos de uso, também poderia descredenciar o professor Habib. Isso é subordinação? Não, eu sei como provocar. Não vejo dessa forma. Então, assim, eu vou pegar outro exemplo. O Netflix é um aplicativo de tecnologia, né? Um aplicativo de streaming. Se por acaso eu divido a minha senha do Netflix para outra pessoa que não é do meu convívio familiar dentro da minha residência, o Netflix também pode me descredenciar, com base nos seus termos de uso. Significa que eu, ou qualquer pessoa que eu boto para assistir o Netflix, venha a ter algum tipo de vínculo, que não de consumidor, de usuário daquele aplicativo. Entendi. Então, na minha concepção, dizer que não existe Uber sem motorista e por isso a Uber é responsável pelas obrigações trabalhistas é não entender a realidade do que é uma empresa de tecnologia. Porque a gente está se utilizando da empresa de tecnologia como YouTube, como estamos aqui na plataforma, e nem por isso somos funcionários do YouTube, mas estamos trazendo renda para ela. E o YouTube tem todo o interesse que esse programa traga mais e mais visualizações, claro, porque ela ganha com isso. Mas não porque nós somos funcionários dela, não porque nós estamos trabalhando para ela, assim como também para a gente é interessante que ela tenha cada vez mais e mais pessoas inscritas e habilitadas. Então, nesse sentido, não é uma questão de subordinação, é uma questão de troca. Eu reconheço, eu sou muito a favor da autonomia da vontade. Não sei se isso é liberalismo, mas eu entendo que nós temos uma visão, o brasileiro médio ele tem uma visão, e isso aqui não é nenhuma crítica, eu me incluo nessa realidade, de que segurança é concurso público e carteira assinada. Essa é a ideia do brasileiro médio. Nós fomos formados, a nossa cultura foi formada assim. Né? Eu vi uma vez um certo comediante dizer assim, eu posso estar ganhando 100, 200 mil, meu pai vai sempre perguntar para mim, seu primo que passou no concurso do Banco do Brasil. Eu vi. É uma coisa sensacional. Eu posso estar ganhando 500, eu disse, fechei um contrato agora com a Globo, vou ganhar 500 mil. Você diz, mas seu primo tem estabilidade, passou no concurso da Caixa Econômica do Banco do Brasil. É verdade. Então, nós fomos criados, a nossa formação pensa que segurança é ou passar no concurso público ou ter a carteira assinada. E nós somos cada vez mais desmotivados a termos iniciativa privada, a termos projetos próprios, a sermos empreendedores. E aí eu vou fazer uma outra provocação. Você diz assim, não existe Uber sem motorista. Beleza. Tire o Uber. O que impede este motorista de virar para mim, que conhece, me diz assim, olha, eu estou agora fazendo transporte. Quando você quiser ir para o aeroporto, quando você quiser, eu faço. O que impede ele? É Uber? Não. Ele pode fazê-lo? Pode. O Uber ganha com a quantidade de habilitados, de usuários. Esse motorista ele pode se habilitar em mais de um aplicativo? Inclusive concorrente do próprio Uber? Pode. Então ele pode trabalhar para os usuários e em favor dos clientes consumidores do Uber, do InDrive, do 99. Diga-se de passagem, não sei se vocês já viram isso, já pegaram algum táxi nesse tipo. Os próprios taxistas com alvará de táxi também se habilitam. E, obviamente, se cadastram na maior quantidade possível de plataformas dessa natureza, porque o que tiver... Olha aí a concorrência, que coisa bonita. Faz assim, quem estabelece a taxa é o Uber. O InDrive, você negocia a taxa com o próprio motorista. É um aplicativo completamente... O aplicativo tem uma pegada diferente. Totalmente, mas veja, ainda assim, mesmo no Uber, você tem essa perspectiva. Eu conversando antes de vir para cá, tive a oportunidade ao longo da semana também me inteirar um pouquinho sobre como é que é essa realidade. Do cara dizer o seguinte, o Uber ele faz uma avaliação média ali, quanto é que está aqueles preços de acordo com a quantidade de motoristas que estão à disposição. A capilaridade. Quanto mais motorista está à disposição, o preço tende a cair. Quanto menos motorista, o preço tende a aumentar.
Isso é livre concorrência. Isso não é imposição. Não é? Ah, mas quando o motorista se habilita no Uber, ele assina um contrato e tem ali os termos de uso que ele tem que seguir. O nome disso chama-se pacta sunt servanda. Nós temos isso na relação de consumo, nós temos isso na relação civilista, nós temos isso na relação comercial. O professor, o Adi, quando fez o seu canal no YouTube, com certeza assinou um termo de uso. E com certeza, se não cumprir o termo de uso, o YouTube vai descredenciar imediatamente. Verdade, verdade. Ou o que é a palavra da moda agora, desmonetizar o seu canal. Né? Então, o senhor nem por isso vai dizer que está subordinado ao Uber, na verdade, ou ao YouTube. Na verdade, estamos vinculados a um pacto, a um contrato. E o contrato faz lei entre as partes, pacta sunt servanda. Do ponto de vista da autonomia, a manutenção da relação contratual, a escolha da relação contratual, a opção por mais de uma escolha, a ausência de exclusividade, inclusive você pode trabalhar para concorrente, e tentar dizer que tudo isso está enquadrado como uma ferramenta telemática de controle e subordinação, não. Porque esse cidadão ele pode ter lá 4 chamadas ao mesmo tempo, uma do Uber, uma do 99, uma do eDrive. Se ele for taxista, alguém que chama ele pela rua. Se ele para e o cara faz assim, é uma viagem daqui agora para Praia do Forte. E o do Uber tá ali, que é uma viagemzinha Salvador Shopping, Mundo Plaza, ele vai para Praia do Forte. Ele tem o direito de fazer essa escolha. Então, na verdade, na minha humilde opinião, o que os juízes nessa nova roupagem, nessa nova visão estão trazendo é um olhar antigo para um mundo novo. É tentar trazer o ideal da carteira assinada, do vínculo empregatício, para uma realidade que eles ainda não compreenderam. E aí estão tentando, vamos encontrar aqui um mecanismo, utilizar o artigo 6 da CLT, que foi um artigo pensado para o home office, pensado para o trabalho à distância, sobretudo na aplicação do mundo da realidade da pandemia, e trazer isso para a realidade do mundo do aplicativo. E aí, quando eu falo aplicativo, eu estou falando do Uber, estou falando do YouTube, estou falando do Instagram, minha gente. Estou falando do TikTok. Né? Imagine que você é um TikToker. Vocês já viram? Já. TikToker. É uma vergonha alheia, né? Mas enfim. Algumas são. Para mim todas são. Mas enfim. Mas eu acho que eu falo é o mundo. Nós é que estamos desatualizados. Enfim, é o mundo da dancinha, né? Uma coisa. Enfim. Se a gente imagina que essa nova realidade, dessa quantidade de aplicativos, eu tenho com 2 amigos, 2 juízes, um projeto muito interessante, que é de criar um aplicativo. Eu vou até anunciar aqui ao vivo. Nós já estamos desenhando isso. É um aplicativo de jogos jurídicos. Né? Então vai ter uma caça-palavra, enigma, não sei o que. É uma coisa bem interessante. Isso já está bem encaminhado. Então nós vamos lançar esse aplicativo, as pessoas vão se habilitar, vão pagar uma taxa e vão ter aqueles jogos e vão poder fazer aquilo voltado para o concurso público, voltado para a sua distração pessoal, etc. Em várias temáticas. O meu usuário, melhor, um professor que usa esse aplicativo, que é o que a gente quer, para os seus alunos, e para que seus alunos treinem em determinado tema do direito para se prepararem, não é meu funcionário. Mas ele poderá vir a se habilitar como usuário para que ele possa ter aquele aplicativo à sua disposição. E vai seguir os nossos termos de uso. A ideia de existir um termo de uso, de existir um regulamento de regras, não um regulamento de regras, existe um regulamento, não é por si só um critério ou um caráter de subordinação, na minha opinião, professor Fernando. Eu entendi a lógica, mas para mim as decisões que vêm nesse sentido estão tentando distorcer a lógica entre um pacto, um contrato, né, que pode ser de várias naturezas, de relação de consumo, de relação civilista, comercial, etc. No caso da Uber, eles dizem que é um contrato de parceria. É comercial. De parceria. Eu entendo que há uma realidade em relação ao Uber, né, que é o tema da gente, mas em relação aos aplicativos de transporte, em que há uma realidade que o parceiro, vamos chamar assim, sim, o usuário, ele usa o serviço da Uber e poderia não usar. Ele é livre para prestar o serviço dele sem isso. Se eu for trabalhar no shopping como segurança, eu só posso trabalhar no shopping carteira assinada. Ou prestador de serviço de alguma outra realidade. Se eu for trabalhar dentro de uma loja, eu preciso ter esse vínculo ali.
Se eu for trabalhar como meu amigo aqui, operador de som, eu tenho que ter aquele vínculo ali. Mas se eu quiser pegar o meu carro pessoal e colocar ele a serviço do transporte, eu não precisarei do Uber. Não preciso do Uber. Há um tempo atrás eu precisaria do táxi, eu precisaria ter o alvará de táxi, mas hoje não preciso.